Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar nosso estudo no livro do Gênesis. Nós estamos tendo um estudo aí de teologia bíblica, nós estamos vendo o livro do Gênesis desde o início e terminar o assunto sobre os mitos da criação. Quem tem acompanhado aí as últimas aulas, nós temos levantado uma pergunta se seria que o Gênesis ele é um mito assim como os outros. O Gênesis seria uma simples cópia, assim como as outras. Nós já de antemão falamos que não, que o Gênesis não é uma cópia, mas nós vemos ao longo das aulas passadas vários outros mitos que existem mais antigos do que o Gênesis, contando as mesmas histórias que estão no livro de Gênesis. E aí, como nós podemos resolver isso? É o que nós vamos ver hoje aqui, tá bom? Deixa o seu like para fortalecer o canal, está me ajudando. Inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho, porque aí você é lembrado quando tiver vídeo novo aqui. Na segunda-feira a gente sempre tem a pré-aula da lição bíblica, adultos da CPAD, e na sexta-feira tem o nosso curso de teologia aqui, tá? Então você ativando, você nunca vai esquecer, porque o YouTube vai lá e te lembra quando você ativa todas as notificações. E compartilhe com seus amigos, vocês poderem acompanhar conosco aqui também. Tá bom? Vamos lá então? Seria o Gênesis uma cópia dos outros mitos? Bom, a primeira coisa que nós vamos abordar para a gente poder entender essa questão é o seguinte: é a descoberta da arqueologia, tá? Descoberta da arqueologia moderna. A arqueologia, ela já vem desde os períodos bíblicos, já existe um trabalho de arqueologia. Só que ele era um trabalho mais voltado para colecionismo do que para uma ciência de pesquisar e conhecer povos como é. Esse trabalho de usar ele mais como ciência para conhecer os povos, entender mais sobre os povos, isso vai vir do século XVIII, mais ou menos, para cá, tá bom? Então, essa arqueologia, que nós chamamos de arqueologia moderna, ela que vai estar diretamente ligada aí nesses relatos do Gênesis, tá? Então vamos lá. A Bíblia sempre foi questionada. Antes diziam que não se podiam acreditar na Bíblia porque cidades e povos tradicionais e fortes descritos na Bíblia simplesmente não existiam. Não se sabiam se existiam, ou seja, não podia provar. Então veio a arqueologia moderna, começou a descobrir cidades antigas, tabletes cuneiformes, e nesses tabletes, além de comprovar a existência das cidades mencionadas na Bíblia, também o nome contidos ali, eles também acharam tabletes contando vários contos, vários relatos antigos. Alguns já foram traduzidos, mas ainda existem vários para ser traduzidos. Ou seja, muitas pessoas, por exemplo, diziam que Babilônia era um mito, que Babilônia não tinha existido, porque não se sabia nada sobre Nabucodonosor fora da Bíblia, não sabia fora da Bíblia nenhum relato de Babilônia, não existia, né? Então, para muitas pessoas, Babilônia era um mito, assim como é Atlântida, por exemplo, né? Vários povos como Davi, as pessoas não acreditavam em Davi que existiu. Aí a arqueologia, a Bíblia, ela era sempre questionada, ela era batida, né? Como se o povo cristão fosse um povo que não tem uma fé racional, acredita em qualquer coisa sem nenhuma base, porque o livro que os cristãos acreditavam traziam informações que a ciência não podia provar, a ciência não podia conferir nada daquilo ali. Só que aí, com a arqueologia moderna começou a se descavar cidades, né, a Babilônia, por exemplo, outras cidades, e entre essas cidades que foram escavadas, foram descobertas, descobriu-se o palácio de Assurbanipal. E na biblioteca, melhor dizendo, de Assurbanipal, encontrou muito material ali, muitos tabletes cuneiformes. Então, quando eles começaram a descobrir essas cidades, eles já não tinham como argumentar que a Bíblia estava inventando essas cidades. Porém, aí surgiu um novo argumento. Porque quando se descobre esses documentos cuneiformes, esses tabletes estavam em linguagem ali cuneiforme, né? Em acadiano, e na escrita cuneiforme,
eles começam a traduzir. Começaram a traduzir, começaram a descobrir ali várias histórias, vários relatos daquele povo, daquela cidade específica, vários documentos literários daquela cidade ou daquela região, que não tinha ligação com a Bíblia. É um povo que estava vivendo lá. E esses documentos começaram a contar relatos da criação, começaram a contar histórias muito parecidas com a Bíblia. E esses documentos foram datados muito antigos, muito mais antigos do que a Bíblia. Aí veio o Enuma Elish, veio o épico do Gilgamesh, aí veio a tabela dos reis sumerianos, aí vai vir o mito de Átapa, aí vai vir o livro perdido de Enki, e vem vários outros. Lá no Egito você vai ter vários relatos, tá? Em pelo menos 4 pontos diferentes de histórias da criação. Aí o povo que dizia que a Bíblia não era verdadeira, porque não se podia provar as cidades que estavam ali, aí eles mudaram. Falaram assim, não, tudo bem, nós acreditamos nessas cidades, a Bíblia falou a verdade, mas ela não pode ser levada a sério porque as histórias que estão na Bíblia é as mesmas histórias que estão nesses outros livros, nesses outros contos. E esses contos são mais antigos, então a Bíblia copiou isso daí. Então a Alta Crítica parou de acusar a Bíblia de ser mentirosa, mas agora passou a alegar que as suas histórias eram meramente cópias de literaturas anteriores a ela e, portanto, nada da Bíblia era original. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa que nós temos que admitir vamos lá, é saber o que é verdade e o que é mentira. Nós partimos de um ponto. Então, a verdade é que nós temos que admitir pelo menos 2 coisas aqui, tá? A primeira coisa que nós temos que admitir esses relatos são muito mais antigos do que a Bíblia. Bom, isso é verdade. Os contos estão ali. O conto do Gilgamesh, por exemplo, foi encontrado o tablete do Gilgamesh mais de 2.000 anos antes de Cristo, e depois encontrou outros tabletes contando a mesma história que datava de 700 antes de Cristo. Ou seja, era uma história que era passada de pai para filho, de geração para geração. E realmente esses contos são muito mais antigos que a Bíblia. Isso é verdade. Segundo, as semelhanças entre esses mitos são enormes, são muito grandes para dizer que são somente coincidência, né? Tem muita semelhança nesses mitos para dizer que foi só coincidência aquilo ali. Que aquilo aconteceu, porque é muita referência. Viu como eu mostrei para vocês, né, referências da árvore, da serpente, da criação, é muita coisa, tá? Então isso é uma verdade a ser admitida. Então o que a gente faz? Nesse caso, você tem que pegar relatos de especialistas na área, tá? de profissionais que são especializados nesse tipo de leitura, nesse tipo de escrita, e que esses profissionais acreditavam na Bíblia. E estudar e ler por que eles acreditavam. Tá? Então tem esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, olha, de Alo, tá? W.W. Alo. É um dos livros que ele é referência quando se fala de tradução de escrita cuneiforme. Geralmente, quando se quer fazer um trabalho acadêmico sobre alguma escrita cuneiforme, a referência que você pega uma das referências são essa coleção, tá? Eu não sei falar direito em inglês, né? The Context of Scripture, não sei se é assim que se traduz, se lê, tá? Mas essa aqui é uma das referências que se usa quando se vai fazer um trabalho acadêmico sério de escrita cuneiforme. Por quê? Tem que ter referência? Tem. Porque se você não tiver referência, você abre a internet e você vai pegar várias referências. Por exemplo, a Wikipedia, que é um local muito bom, mas que qualquer um põe informações ali. Então você não pode fazer um trabalho sério, acadêmico, pegando referência da Wikipedia, por exemplo. Tá? Então esse aqui é um livro conceituado. Eu coloquei aqui uma foto para vocês verem que ele existe para compra, essa coleção, até no Brasil.
Ó, até no Brasil, na Amazon, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Não tenho nenhuma ligação, não vou receber nada com isso aqui. Mas é só para vocês verem que tem como fazer, ó, você consegue comprar pela Amazon aqui e ele chega. Porém, esse material, ele está todo em inglês, tá? Ele está todo em inglês. Bom, vamos ver o que ele falou aqui, ó. Especialistas acreditam na veracidade do Gênesis e que ele não foi uma cópia. Essa coleção é uma dos referenciais quando nós falamos de leitura e tradução de tabletes cuneiformes. São profissionais voltados para a área e seu conteúdo é usado inclusive na consulta quando se quer escrever um material de cunho acadêmico. Pena, como coloquei, que não temos no português. Talvez, se tiver, você ver aí, você me avisa, porque eu não consegui achar, tá? Olha o que ele falou. W.W. Allo, que é o autor aqui, nesta obra, ele faz algo que chama de abordagem contextual. Ele busca encontrar as diferenças e as semelhanças entre os relatos contidos no livro do Gênesis e nesses contos encontrados, sumerianos, babilônicos e egípcios. O objetivo de Allo não era sucumbir. O objetivo de Allo, era não sucumbir à paralelomania e nem à paralelofobia. O que ele queria dizer aqui? Quando você lê esses tipos de contos, primeiro, você tem dois erros que você pode cometer. O primeiro erro é cometer o erro da paralelomania, ou seja, cometer um erro, como você leu lá, por exemplo, que uma deusa criou o homem do barro e fez ele a imagem semelhante ao deus Anu. Aí você olha e pensa assim, ó, esse texto está igual à criação do homem na Bíblia. E aí, a partir daí, a pessoa ela começa a ver semelhança em tudo. A pessoa começa a ver tudo e achar que tudo é igual está na Bíblia. É o que ele chama aqui de paralelomania, ou seja, você vê semelhança em tudo. É como se você lesse para esses relatos, como o Enomaíris, que eu mostrei, como o épico do Gilgamesh, que eu mostrei também, como o mito de Apa, que eu falei na coisa passada. O erro é você olhar para esses mitos e ver semelhança em tudo. Porque se você analisar, eu mostrei para vocês que tinha algumas semelhanças, mas ali você encontra também dessemelhanças. Você vai encontrar ali também diferenças. Diferenças muito grandes. Nem tudo é igual. Existem semelhanças no relato, mas existem dessemelhança. Então nós não podemos cair no erro da paralelomania. Ou seja, tudo é semelhante, tudo é igual. E ele falou que o outro erro também é a paralelofobia. O que é a paralelofobia? A paralelofobia é aquela pessoa com medo de querer dar alguma margem de razão para esses contos. Então você fala que não tem semelhança em nada, né? Ah, mas aqui está falando que o homem foi criado... Não, não tem nada a ver com isso aí. Isso é mentira, eu não acredito. Não, mas está escrito, não, mas eu não acredito. É a paralelofobia, é o medo de ver semelhanças entre aqueles relatos e relatos bíblicos. É falar, é igual pessoas que não têm medo do Apocalipse, não gostam de estudar porque tem medo, né? Então tem pessoas que vai para esse extremo, é a paralelofobia. Ele tem medo de analisar aquele conteúdo e ver naquele conteúdo, aceitar, melhor dizendo, que naquele conteúdo você tem ali coisas parecidas com o relato da Bíblia. E a verdade, como eu mostrei para vocês, existe semelhança. Existe semelhança e existe semelhança. Então, o primeiro ponto é eu preciso analisar esses mitos com a mente aberta, sabendo identificar as semelhanças com a narração do Gênesis, identificar as diferenças com a narração do Gênesis. Isso é um dos pontos chaves para mim poder entender o livro do Gênesis. É conseguir ver nesses relatos que eu passei para vocês as semelhanças e as diferenças. Eu não posso cair nem na paralelomania e nem na paralelofobia. Tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho.
Aqui a gente tem outra obra, tá? De outros autores, outro autor, né? Gordon Verham, que também ele produz material de cunho acadêmico muito respeitado, que é usado como referências também quando se fala de leituras cuneiforme e de Velho Testamento. E nesse livro que ele lançou aqui, ó, que inclusive ele também, a gente encontra ele, aqui eu coloquei um mapinha para você ver aqui, que se encontra ele para vender também na Amazon, tá vendo? Olha, aqui eu tenho um volume, mas me parece que tem outros volumes. Aqui como está o volume 1, eu não sei dizer para vocês quanto volume que tem, mas nós temos outros volumes. Então nesse daqui, olha, o World Biblical Commentary, que é uma das versões mais novas lançadas, ele faz um comentário aqui muito interessante. Olha esse comentário aqui. O pano de fundo do Gênesis no Antigo Oriente está focado em questões diferentes daqueles que ocupam os leitores modernos. Ele afirma a unidade de Deus em meio ao politeísmo, a sua justiça em lugar dos seus caprichos, o seu poder como o oposto da sua impotência, a sua preocupação pela humanidade ao invés da sua exploração. Ao passo que a Mesopotâmia ela prende a sabedoria do homem, o Gênesis apresenta o seu pecado e a sua desobediência. Em todos esses casos, não há nenhuma evidência do mais simples empréstimo literário feito pelo autor hebreu. Palavras de Gordon Verham. Tá vendo? Ou seja, o que ele quer colocar aqui? Que quando a gente analisa todos os outros contos, todos os outros mitos e o livro de Gênesis, a gente vê que o contexto é diferente, tá? Enquanto que, aqui olha, nos outros livros, em Gênesis, melhor dizendo, que ele afirma a unidade de Deus em meio ao politeísmo. Ou seja, todos os outros mitos que você lê lá são deuses. Lá você tem um Deus criando tudo, e principalmente você tem o universo que é eterno, né? O universo eterno sempre existiu, e os deuses são criação do universo na maioria das vezes. E esses deuses primordiais que dão origem a outros deuses, e a humanidade ela tem um politeísmo, ou seja, ela tem vários deuses para servir. E já no relato de Gênesis, mostra exatamente a unidade de Deus em meio ao politeísmo de lá. Então já começa aí diferente, enquanto os outros contos contam, porque tinha o seguinte, tinha o politeísmo, tinha o politeísmo, e tem uma outra palavra que eu não estou recordando agora, que é quando a pessoa ela cria em um Deus como padroeiro, mas ela continuava acreditando em outros deuses, tá? É como se você soubesse que tivesse vários deuses, mas você é fiel a um Deus. Mas não é isso que apresenta a Bíblia. A Bíblia apresenta o seguinte: só há um Deus e não há outro além de mim, né? Depois, a sua justiça em lugar dos seus caprichos. Ou seja, o Gênesis mostra uma criação através de um Deus de amor, um Deus justo, um Deus que toma as suas ações baseadas no seu caráter e na sua justiça. Lá, nos outros relatos, as ações são tomadas simplesmente por meros caprichos dos deuses. Os seres humanos começaram a incomodar, os seres humanos atrapalhou eles dormirem. Tá? São razões mais fúteis que acontecem. O seu poder como oposto da sua impotência. Ou seja, Deus ele age por amor e o seu poder é sobre todas as coisas. Lá não. Lá os deuses têm seus poderes limitados. A sua preocupação pela humanidade ao invés da sua exploração. Ou seja, Deus ele é o único aqui que ele vai criar o homem por amor. Em todos os outros relatos, o homem é criado para ser escravo, para trabalhar para os deuses enquanto eles descansam. Deus, ele é apresentado em Gênesis como aquele que não precisa de nós, mas nos cria simplesmente por ato de extremo
amor e bondade e benevolência pelas nossas vidas, tá? Ao passo que a Mesopotâmia prende a sabedoria do homem, o Gênesis apresenta o seu pecado e desobediência. Ou seja, lembra que eu falei que os relatos lá trazem uma ênfase para o herói nacional ou da sua cidade, né? Por quê? Porque os relatos sempre vão mostrar o homem se destacando pela sua esperteza, são sempre atos heróicos, pela sua sabedoria. Adapa, por exemplo, ele quebrou o vento, né? Agora, já no Gênesis, não. O homem ali, Adão, ele destaca o quê? O seu pecado, a sua desobediência, a sua incapacidade diante do erro que ele tinha feito. Ele fez uma vestimenta de pele, de folha, mas Deus teve que chegar lá e fazer um de pele para ele. Mostrando que, ao passo que os outros mitos mostram a inteligência do homem, no Gênesis mostra o homem pecador, sem ter nada, dependente exclusivamente de um único Deus, que criou os céus, que criou a terra, por amor a essa pessoa. Tá? Então, em todos esses casos, não há evidência do mais simples empréstimo literário. Se o autor do Gênesis ele quisesse copiar, tá, o que os outros contos falavam para poder continuar também fazendo livros, ele tinha que fazer igual ou parecido. Porque se você for olhar as outras narrativas, elas têm pontos em comum. São vários deuses, eles vão mudando o nome dos deuses, tá? Tem um relato do homem herói, o homem que consegue sobreviver. Mas quando Moisés vai escrever, ele vai colocar o contrário. O homem é pecador, o homem é pobre. O homem por si, ele não conseguiria sair disso. Ele apresentou um único Deus, um Deus único que as outras nações não conheciam que era isso. Então, é totalmente contrária às propostas aqui dos mitos quanto à proposta da criação. Tá? É totalmente contrário. Eu tenho aqui uma outra referência desse autor aqui, ó, Kitchen, K.A. Kitchen, desse livro aqui, olha, que eu não vou pronunciar o nome dele, mas tá aqui para você ver se você quiser conferir, que também está em inglês, né? Ele diz assim, olha, a suposição comum de que esse relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração das lendas. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-história, como tem sido sugerido para o Gênesis. O que esse autor, Kitchen, ele vai falar aqui? Que quando as histórias, os mitos aconteciam, isso é uma regra, não é opinião não, tá? Isso era regra para a época. Os mitos sempre tinha um principal e através daquele, quando um outro ia surgir, aquele outro mito, ele surgiu com mais embelezamento do que o primeiro, para ele ter uma referência maior do que o primeiro. Se um terceiro ia surgir, ele surgiu com mais embelezamento do que o primeiro. Então, você pode analisar que os mitos vão aparecendo ali e cada um que vai contando as suas histórias, ele vai acrescentando outros elementos, tá? Ele vai acrescentando outros detalhes para embelezar mais a história. E quando você lê o livro de Gênesis, é o contrário. Por exemplo, quando você lê o épico do Gilgamesh, né, com tantas explicações e tal, e você lê a Bíblia, é muito mais simples o que está na Bíblia, é muito mais simplório as informações, com muito menos detalhes. Então, se a Bíblia for um livro escrito, vamos colocar aí 1000 anos depois do Enuma Elish, né, quando ele vai ser escrito já tinha vários outros relatos da criação, obrigatoriamente era para o Gênesis. Então, se ele fosse um mito copiando esses mitos, ele tinha que ter sido contando vários embelezamentos, aumentando a história. Você quer ver um exemplo disso? Pegue exemplo de testemunhos, né? Às vezes você está na igreja, se você estiver na igreja há muitos anos, pode ser que você vai na igreja hoje e você ouve o testemunho maravilhoso que aconteceu com o irmão ou com a irmã, e às vezes vai gravar até num CD, gravar num disco, né?
Enfim, o irmão conta um testemunho que Deus fez por ele maravilhoso. Só que passam os anos e às vezes costume de você ir na igreja e você ouve novamente o mesmo testemunho com uma outra pessoa contando esse mesmo relato. Só que aí, quando essa pessoa vai contar, ela já vai contar com mais embelezamento, mais detalhe, mudando algumas outras coisas para que aquela história dele tenha mais ênfase do que quem contou a história primeiro. Tá? Então isso também acontecia naquela época. E nós não vemos isso no livro do Gênesis. Ou seja, essa talvez seria a maior informação de que o Gênesis não pode ser uma cópia. Na verdade, parece que o Gênesis veio até para corrigir aquilo que estava. É como se já acontecesse essas histórias, né? E o Gênesis viesse para corrigir isso daí. Vamos ver outras diferenças aqui. O Gênesis, ele é monoteísta. As outras obras são politeístas, né? O jardim, nas outras obras, são feitos para os deuses. E os humanos são criados para serem escravos dos deuses. Lá, os deuses são criados no Gênesis. Lá, os deuses são criados. No Gênesis, Deus é o criador de todas as coisas. A natureza é Deus nos contos sumerianos. O céu é personificado, a terra, o universo. Aqui no Gênesis, a natureza é a criação de Deus. A terra, o céu, o mar, os astros são personificados em deuses. No Gênesis, todos são criados por ele, né? Então tem uma referência aqui em João, eu acredito que você já sabe ela, mas se você não sabe, guarda aí, ó. João capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Êxodo 20, vamos ver se é versículo 4. Vamos lá, Êxodo 20. Não, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o teu estrangeiro, porque que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tá? Olha só, em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por que eu li esse texto aqui? Porque quando você vem, agora vamos voltar aqui em Gênesis, quando nós estamos estudando, Gênesis 1, aí você lê assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então algumas pessoas dizem assim, tá, a água, a Bíblia não fala que Deus criou a água, porque o Espírito já se movia nas faces das águas. Aí eu levei vocês para Gênesis 20, versículo 11, eu acho, tá lá. Porque lá mostra que Deus em 6 dias fez os céus, a terra e o mar. O mar aqui é a água, tá? Então, Deus fez todas as coisas. O que percebemos então? Parece que o Gênesis, então, ele veio para corrigir esses erros e não copiá-los. Percebe que a proposta do Gênesis, ela é totalmente diferente da proposta dos outros mitos? Mas aí fica uma pergunta. Tá bom, irmão Renato. Se o Gênesis ele veio para corrigir, como que essas pessoas também já tinham essa história? Isso não tira a autoridade do Gênesis? Não, pelo contrário. O fato de outras pessoas, outros povos, estarem contando as mesmas histórias que estão no livro do Gênesis, isso serve para confirmar a veracidade dos relatos. Porque se esse fato aconteceu realmente em todo o mundo,
Então não seria só um grupo de pessoas que estaria falando. Aí sim seria estranho. Imagina, você vive aqui no Brasil e você, digamos que você é da Assembleia de Deus, né? Só que de repente acontece um terremoto aqui gigantesco no Brasil e várias pessoas vão morrer. Várias pessoas vão morrer e várias pessoas vão ser salvas. Então vão ter várias histórias sobre as pessoas que foram libertas, sobre os milagres que aconteceram com as pessoas que foram libertas desse terremoto. Pensam bem, se só você que é assembleiano, que mora aqui no Brasil, escrever sobre isso, aparentemente parece que o seu conto é mentira. Porque as pessoas poderiam dizer, mas peraí, ele mora no Brasil, o Brasil é um país tão grande, com tantos estados, com tantos milhares de pessoas, por que ninguém está comentando? Só ele que é da Assembleia de Deus está escrevendo um livro sobre isso. Aí sim ia parecer mentira. Mas se você escreve lá, olha, aconteceu um terremoto aqui no Brasil, né? E várias pessoas morreram, eu, mas a minha família fomos salvos pela graça de Deus, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa lê, falando de hoje, o que a pessoa vai fazer? Vai pesquisar no Google, terremoto no Brasil, ponto, vai aparecer lá várias manchetes. Não é isso? Várias pessoas, vários jornais fazendo reportagens com a manchete terremoto no Brasil. Muitos vão estar falando a verdade, muitos vão estar falando mentira. Mas você sabe, eles têm a mesma fonte, partiram da mesma fonte, o relato aconteceu, então essa é a fonte primária. Agora, através dessa fonte, cada um faz com ela o que quer. Então, quando eu vejo vários desses relatos bíblicos sendo contados em outras mitologias, isso me serve para confirmar a veracidade dos Gênesis, porque eu vou entender que a fonte primária foi verdadeira e que a partir da fonte primária, várias pessoas, vários povos começaram a contar aquilo para os seus filhos. Tá? Então, inclusive, como eu coloquei aqui, isso confirma. Eu fiz aqui, olha, uma linha do tempo para vocês. Ela não está 100% certinha, não, mas dá para vocês terem uma noção. Esse tempo aqui, essa barreira do tempo, isso aqui a gente chama de Anno Mundi, tá? Anno Mundi. Então, se você for lá em Gênesis, na genealogia de Sete, por exemplo, deixa eu ver se genealogia de Sete, Gênesis capítulo 5, genealogia de Sete. Você lê aqui, olha, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem, chamou seu filho de Sete. Então aqui, ó, Adão está aqui. Aí ele viveu 130 anos. Essa barrinha aqui, ó, onde começa Sete, é a idade 130 de Adão. Então tá vendo aqui, ó, cada um aqui eu teria 100 anos. Então mais ou menos aqui, ó, onde tá essa barrinha, ó, Sete nasceu. Adão, aí tá aqui, ó, volta para a Bíblia lá. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Então, se você pegar essa barrinha aqui, olha, de Adão, ela está vindo até o ano 930. Ó, eu trouxe aqui para você ver, ó. Tá vendo? A barrinha aqui é do ano 1000, o ano 900. Então, aqui, ó, 930, ó, foi quando Abraão morreu, Adão morreu. E aí, a partir disso aí, a gente consegue montar um gráfico, olha. Sete nasceu aqui, Sete morreu aqui, olha, no ano 1000 e pouco, ó. Enos nasceu aqui, tá vendo? Ó? Enos, né? Cainã. Então, eu consigo, através disso daqui, eu ter uma noção de quando morreu e quando nasceu cada patriarca. E olha que informação interessante você consegue aqui. Vamos conferir no quadro aqui, ó. Eu vejo aqui que Adão gerou Sete, aí, beleza, Sete gerou a Cainã, Malalel, Jared, Enoque. Enoque aqui, ó. Tá vendo? Enoque gerou a Matusalém, que foi o homem que mais viveu, e Matusalém a Lameque, e Lameque a Noé. Olha o azulzinho aqui é Noé. Quando Noé nasceu, ele tinha passado do ano 1000 aqui, ó.
tinha mais ou menos 100 anos que Adão tinha morrido, tá? Quando Noé nasceu, tinha mais ou menos 100 anos, vamos colocar aqui, do ano 30 aqui, daria 1030, pouco mais de 100 anos, entre 100 e 100 e poucos anos, que Adão tinha morrido. Mas quando Noé nasceu, Lameque ainda estava vivo. E Matusalém ainda estava vivo. Ó, quando Noé nasceu, Matusalém estava vivo, Enoque estava vivo, perdão. Quando Noé nasceu, Lameque, seu pai, né, vivo, Matusalém, que era o seu avô, estava vivo, tá vendo? E todas essas pessoas aqui ainda estavam vivas. Olha só. Então, Noé provavelmente escutou a história da criação do mundo, como o mundo foi feito, como foi feito o jardim do Éden, como Deus criou o homem. Noé, ele teve todas essas pessoas para poder contar para ele que, olha, desde quando Noé nasceu, Sete ele estava vivo. Tá vendo? Então Noé, quando Noé nasce, Noé ele teve várias pessoas que podiam contar essa história para ele. Assim como Noé nasceu e naquela época esses contos poderiam chegar até Noé, chegou também até outras pessoas. Nós vamos pegar Noé. Então Noé nasceu, Noé tinha Matusalém, que estava vivo, Noé tinha Jarede, que estava vivo, e até Sete estava vivo. Aí veio o dilúvio aqui, olha, o dilúvio chega aqui, ó. Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio. Quando Matusalém morre, o dilúvio chega. Nós vamos falar sobre Matusalém mais para frente, tá? Mas quando Matusalém morre, começa então o dilúvio. Só que quando o dilúvio começa, Sem já estava vivo. Ó. Quando Sem nasceu, Sem conheceu Lameque, que foi avô de Noé, que foi pai de Noé, Lameque era o seu avô, e Sem ainda conheceu Matusalém, que foi o seu bisavô. Então, Sem, com certeza, e aqui eu não coloquei dos outros irmãos dele, mas com certeza também estava aqui, com certeza Sem, ele ouviu a história da criação do pai, do avô e do bisavô. Sem e os outros irmãos dele tiveram 3 fontes primárias de como aconteceu a história da criação, do dilúvio, ou melhor, a história da criação, de Adão e Eva, de tudo aquilo. Porque essas pessoas ainda estavam vivas. Imagina quando chegou aqui no período de Sem, quantas pessoas já sabiam dessa história. Mas tudo bem, vem o relato aqui, vem o dilúvio. Todas as pessoas morrem, ficam Sem, Cão e Jafé. O último a morrer do dilúvio foi Sem, aqui ó. Sem foi a última testemunha ocular do dilúvio a morrer. Quando Sem morreu, estava no ano de 2156 Ano Mundi, quando Sem morre. Quando Sem morreu, todas essas pessoas aqui já tinham conhecido Sem, Afaxade, Selá, Éber, que é o descendente dos hebreus, tá? Os hebreus vieram de Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Olha só, Abraão, quando Abraão nasceu, Sem ainda estava vivo. Sem ainda estava vivo. Quando Isaac nasceu, Sem ainda estava vivo. Então Isaac, ele pode ter escutado como aconteceu as histórias da criação direto da boca de Sem. Certo? Ele pode ter escutado os relatos da criação direto de Sem, que por sua vez escutou os relatos de Adão e Eva da criação direto do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. Então percebe que olhando esse gráfico aqui, olha, é muito fácil entender como que essa história chegou até Moisés.
tá? Se essas histórias chegaram até Moisés, passando de um povo para outro assim, então eu posso entender facilmente que elas também conseguiam chegar a outras pessoas. Se o povo hebreu mantinha essa história contando, outras pessoas, outros povos também ouviam essas histórias. Só que telefone sem fio é um telefone sem fio. Se você faz uma linha aí, né, de 20 pessoas e fala uma história aqui, e um vai passando essa história para outro vai passando para outro, outro vai passando para outro, quando chega no final das 20 pessoas, a história é totalmente mudada. Por quê? Cada um dá uma mudançazinha, muda alguma coisinha na sua forma de informar o que está acontecendo. Certo? E isso faz com que, ao final, a história lá chegue distorcida, mas não mentirosa. A ênfase é a verdade, o objetivo primário é verdadeiro, mas só que os contos vão se mudando. Então, quando você analisa aqui os mitos, o que você vê? Que as fontes eram a primeira. Existiu um homem que foi criado por Deus. Deus criou o homem, tá? E depois o homem cai, existe a queda do homem, e vem o dilúvio, e o dilúvio acaba com todas as coisas. Pronto, isso você vai encontrar nos relatos. Agora, as formas que vão acontecendo, eles vão trazendo uma pincelada, tá? Eles vão trazendo uma pincelada. Então, apresentando isso aqui, fica claro, tá? Isso não tem nenhuma dúvida para nós hoje que o Gênesis é uma cópia. Mas, na verdade, nós entendemos como cristão, e esses autores, como eu sei para vocês também concordam com isso, que o Gênesis, na verdade, veio para corrigir aquilo, né? Porque você tinha aqui, olha, volta aqui, Adão. Aí Adão passa a história para Sete, a Sete passa para Cainã. Então, você vai transmitindo via oral. O povo de Israel era muito bom para contar a história. Mas chega uma hora que vem necessidade de você contar isso, deixar isso registrado por escrito. Então, chega um momento que Deus fala assim, Moisés, escreve isso daí, né? Está aparecendo muitas coisas escritas aí erradas. Está aparecendo muitos relatos aí errado. Vamos escrever do jeito certo? Vamos contar para eles a verdadeira história. E começa aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então eu acredito que através disso você conseguiu ter uma noção de que a Bíblia, mais uma vez, é a nossa base de fé e prática. E nada que tem na Bíblia é mentira. Nada que tem na Bíblia é duvidoso. Mas a Bíblia tem nos mostrado que ela é um livro sagrado, porque ela é um livro que veio de Deus para as nossas vidas. Tá bom? Então que Deus te abençoe, fique com Deus. E na próxima sexta-feira nós vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Tá bom? Então não percam, se inscrevam no canal, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like para estar me ajudando e não deixe de acompanhar nosso canal aqui. Na segunda-feira, estudos, a pré-aula da lição bíblica escola dominical, CPAD adultos e na sexta-feira o nosso curso teológico. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.